Queridos, nessa manhã, então, nós vamos começar falando sobre os tempos determinados pelo Senhor. E entramos, então, no 8º mês do calendário estabelecido pelo próprio Senhor, lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Sabemos que há um contraponto de dois calendários, e nesses dois calendários, então, entramos no 8º mês e o outro entramos, então, no segundo mês. Amém? Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Apesar que, nesse mês aqui, é, nesse mês, a gente vai... já explanamos muito bem um pouco daquilo que é a tribo de José, né? Ou o contexto de José, ou as implicações de José que vem em Efraim e Manassés. Então, a gente quer explorar um pouquinho mais um lado mais batalha espiritual mesmo, para que a gente possa entrar nesse ponto. Vamos lá, entendendo e relembrando. Esses 2 meses, eles é composto por uma ordem, né, de, de governo, vamos colocar assim, no sentido das marchas ali das tribos de Israel, de Efraim e Manassés. Sendo que Manassés, ele é o primogênito e Efraim, o mais novo. Porém, quando José vai abençoar, ele troca as mãos, abençoando, então, primeiro Efraim e depois Manassés. E aí, então, torna-se Efraim e Manassés. E essa ordem de marcha, nós vamos ver lá no escrito de Números 2, do versículo 3 em diante, se não falha a memória, ele começa dizendo como deveria ser o acampamento dessas tribos, né? Então, começando com Judá, Issacar, Zebulon, do lado leste, Ruben, Simeão e Gade, do lado sul, e do lado oeste, é esse posicionamento que nós chamamos, então, de outono, é o que nós estamos vivendo isso, referente ao hemisfério norte. Nós vamos ver, então, as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Todos esses estão ligados a decretos de paternidade. Veja, é muito interessante isso. E esse é o tempo que eu começo dizendo que as feridas de paternidade começam a aparecer. É nesse tempo onde o coração começa a ficar coisado, bem coisado, porque agora são os tempos onde a bênção do Senhor nos leva a níveis de crescimento, de avanço e de tudo isso, né? E nós precisamos, então, desses níveis de profundidade na paternidade. Então, o que acontece aqui? Já esses 2 meses seria a expressão da tribo de José. José, ele vem com essa questão da plenitude de tudo, o melhor de tudo. José, ele desfrutaria do melhor de todas as coisas. José, ele experimentaria das virtudes de todas as coisas. E o mês passado nós ministramos bastante a respeito disso, né? José, ele para mim, teve 3 momentos da vida dele, né? O momento dele estar bem firme na paternidade, foi a infância dele. O segundo momento foi o momento onde ele é forjado na identidade dele. E o terceiro momento, onde ele lida com as cadeias, com as prisões, né, com os cárceres. E aí, então, ele vai para a vitória. E tudo começa, então, com essa questão paternidade. Isso sempre vai ter que ficar muito definido e todo tempo nós vamos tocar nesse mesmo assunto. Porque esse assunto é um assunto que define a nossa vida. Então, você vai ver que esses 2 meses,
ele é resumido nos filhos de Jacó, ou filhos de José, perdão. Então, aqui a gente já começa vendo, né, a legalidade ou a herança de pai para filho. Veja, José, ele não assume o governo, mas ele transfere o governo para os seus filhos. José, ele não toma e diz, esse mês agora eu governo. Não, não. Ele transfere esse governo para os filhos. Ele transfere esse governo para os dois filhos, Efraim e Manassés. Como que eu posso dizer? Ele traz essa característica de transferência. Então, o que nós vamos ver aqui são níveis de transferência. Esses 2 meses, ele está ligado a essas heranças que nós recebemos. Por isso, então, vem Efraim e Manassés. Efraim, a dupla porção. Efraim, ele vem com essa proposta, né? A porção do Senhor, a dupla porção, ou deixa eu até colocar aqui de uma outra colocação, ele coloca assim, eu serei duplamente frutífero. Essa é a palavra para Efraim. Eu serei duplamente frutífero, ou o lugar frutífero, o lugar de frutificação. Esse também era o monte, né, que era o Monte Efrata, que vem de Efraim, que é como que eu posso? A derivação, né? Efraim vem de Efrata, que significa um monte de cinza, lugar de frutificação. Monte de cinza, um lugar de frutificação. Então, a gente vai ver que quando nós tratamos a questão de Efraim, ele vem isso, fazer dar fruto. É aquilo que nos faz dar fruto, aquilo que nos faz frutificar. E aí, como nós vemos, então, Manassés, nós já passamos bastante a questão disso no mês passado. Manassés, ele vai falar do o Senhor me levou a esquecer, ou seja, Manassés vem de ser levado a esquecer. Então, nesse tempo, nós estamos nessa temporada do esquecimento, né? Do esquecimento, ou seja, a temporada do esquecimento, a temporada onde o Senhor me leva a esquecer. Essa questão do esquecer aqui não é esquecer de amnésia, pelo amor de Deus, mas é esquecer de perdão. O Senhor me leva ao nível de perdão. Pois bem, mas quem estamos confrontando? Ou qual é uma atmosfera que estamos confrontando? Por isso que eu disse que eu quero levar mais essa temporada para a questão da batalha espiritual, até porque nós já tratamos muito bem essas duas tribos e a tribo de José no decorrer do mês passado. Então aqui eu quero entrar nessa questão confronto. Lembrando, estamos em um tempo de heranças e transferências, até pela bênção de José. Qual que era a bênção de José? O Senhor nos daria as bênçãos do alto céu, das profundezas, da terra e da mãe, ou seja, da madre, do ventre. Então, há 4 níveis de bênção recorrente nisso. Então, é transferência. Transferência de legado, transferência de unção, transferência de autoridade, transferência, transferência, transferência. Ou seja, é o tempo de transferência. Amém? Essa é a temporada da transferência. Porém, quem há nesse mês que nos confronta? Estávamos já falando isso, existe uma atmosfera muito violenta de sepultura. Agora começa a temporada da sepultura. Agora começa a temporada onde os ciclos de sepultura começam a se aproximar. Amém? Só um minutinho. Então, essa é uma temporada onde as portas de sepulturas começam a ser abertas, fazendo com que haja uma atmosfera violenta desses abismos, de desistência,
de opressão, de peso. Ou seja, essa é uma temporada onde, se o nosso coração não estiver totalmente limpo, diminui o som. Não? Se o nosso coração não estiver totalmente limpo no Senhor, tudo aquilo que está em trevas, tudo aquilo que está, como que eu posso dizer aqui, tudo que está sendo pesado em nós, vai ser tragado pela sepultura e levado à sepultura. Então, nós estamos totalmente confrontando de sepultura e os níveis de maldade da sepultura. Como termina esse portal? Ou qual é o ápice desse portal? Dia 2 de novembro, que é Dia dos Finados. Né? Entra aí o Dia dos Mortos. Você vê que vem uma sequência de fatores. Dia 30, dia 30, né? Dia 31, que é Dia das Bruxas, dia 31, né? Dia 31 de outubro, que era dia de Halloween, das bruxas. Dia 1, que é dia de Todos os Santos. E dia 2, Dia dos Mortos. Olha a trilogia desse portal. Dia da bruxaria, Dia de Todos os Santos, que na verdade essa era uma procissão antiga que saía com os ossos dos mortos, terminando então no dia 2, no cemitério. Então são 3 portas que se abrem para essa questão terrível da sepultura. Então há um ambiente de morte violenta. E quem nos tirará disso? Não é o Chapolin Colorado, bem? Mas quem nos tirará de todas essas atmosferas? Essa será uma temporada onde precisamos estar firmados, alicerçados, com uma identidade definida e com a bênção do Pai. Se não tivermos, querido, alicerçado, alinhados, totalmente aplenados nisso, essa é a temporada onde os abismos de sepultura começam a tragar as pessoas. Se você prestar atenção, já começou já o coração ocioso ou mais já apertado, uma pressãozinha a mais, uns pensamentos mais destrutivos começam a aparecer, mas nós precisamos, então, mergulhar em algo. E o que nós precisamos mergulhar? Abra a tua Bíblia. Eu quero... Só um pouquinho aqui. Sumiu aqui. Um negócio de coisa aqui. Vamos lá. Cantares de Salomão 8:6. Cantares 8:6. Diz assim: põe-me como selo sobre o teu coração. Isso daqui é o esposo falando para a esposa. Põe-me como selo no teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas, são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então,
O começo dessa ministração que a gente vai fazer no decorrer desses dias que virão, nós vamos ter que entender que o maior nível de confronto contra a sepultura, ou como nós podemos confrontar a sepultura, é somente com o poder do amor. Não existe outro ambiente, não existe outra arma que podemos usar contra essa atmosfera. Não há nenhuma outra atmosfera que possa confrontar a atmosfera dos abismos. E esse ponto é muito importante. Por que que o Senhor Jesus, ele não ficou no abismo da sepultura? Porque ele estava sempre envolvido na dimensão do amor do Pai. Queridos, lembra que ontem nós estávamos falando acerca de Jonas, né, de Judas, e aí eu sempre estava entrando em Jonas, o livro de Jonas, o livro de Jonas, o livro de Jonas. Por quê? Porque a Bíblia relata, e o próprio Jesus diz, que o único sinal que ia ser dado para aquele povo era o sinal de Jonas. Jesus, então, se assemelha a Jonas, porque há um sentido aqui muito interessante. A palavra Jonas, ou o nome Jonas, significa pomba. E ninivitas significa habitantes ou humanidade. Você já parou para pensar aqui? Olha aqui. Você já parou para pensar que esse ambiente, ou essa circunstância da humanidade, do ambiente de Nínive, que Jonas estava fugindo, isso que ele fez foi praticamente a pior palavra ou a pior pregação ministrada em todas as escrituras foi a de Jonas. Vamos lá. A cidade era para ser percorrida em 3 dias. 3. A Bíblia diz que em um dia Jonas pregou naquela cidade. Ou seja, precisava de 3 dias para correr a cidade. E um dia Jonas faz a administração na cidade inteira. Então, entende-se que ele pode ter sido gritando, falando, olha, se arrependa e pronto. Né? Ou seja, o cara simplesmente fez de qualquer jeito, vamos colocar aqui, porque ele estava querendo a destruição da cidade. Porém, você viu que naquele momento, uma cidade totalmente destruída na sua perversidade se arrepende de um nível tão profundo como o arrependimento de Nínive. Por quê? Porque Jonas representava o Espírito Santo. Somente o poder do Espírito pode convencer o coração de pessoas que estão tragadas pela morte. Então, nós precisamos entender aqui que essa temporada, quando o Senhor Jesus diz, o meu sinal será como o de Jonas, que foi tragado pelo peixe e ficou 3 dias e depois teve que ser vomitado. Assim também foi o sinal de Jesus, que foi tragado pela sepultura, mas a sepultura teve que vomitá-lo, porque o poder do amor que estava sobre Jesus foi tremendamente manifesto. E aí a gente vai ver que do começo ao fim do ministério de Jesus, o que o diabo mais quis fazer foi ferir com a paternidade. Já falamos isso. Começo do ministério de Jesus. O Senhor Jesus sai das águas e ele diz, o Senhor Deus diz, este é o meu filho a quem amo e nele eu tenho prazer. Imediatamente, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Primeira palavra do diabo, se você é filho de Deus, então prova-me. Segunda tentação do diabo, se você é filho de Deus, mostra. Terceira tentação do diabo, faz o seguinte, muda de pai.
Então, todo o contexto do ministério de Jesus foi pautado em cima de ser tentado, o diabo tentando ferir a paternidade de Jesus. E o final? O final, Jesus falando: Pai, por que o Senhor me abandonou? Somente nesse processo, nós vamos ver que quando Jesus ele está totalmente pleno com a sua paternidade, esse amor que envolve, porque o amor, querido, não é um sentimento, mas o amor é um ambiente aonde nós temos que viver. Não é eu sentir amor, mas eu viver nesse lugar. E esse lugar de amor é o centro, é o esconderijo do Altíssimo, é o centro da vontade do Pai. É exatamente esse lugar onde o Pai nos leva a cumprir a nossa missão. Volto para Jonas, porque Jonas foi parar no coração, ou, perdão, no ventre de um peixe. Não quero falar que esse foi o caso de Jesus, a desobediência. Porém, Jonas, não é que ele estava desobedecendo Deus, mas Jonas, na verdade, conhecia o coração de Deus. Gente, não havia gente mais eu coloco aqui, eu não vi ainda uma pessoa que conhecia Deus de uma maneira que Jonas conhecia. Por isso Deus, ele insistiu com Jonas. Sabe por quê? Porque quando Jonas, ele vê Deus simplesmente perdoando aquele povo, ele disse: eu sabia, eu sabia, eu sabia. O senhor tem um coração muito mole, Senhor. O senhor não aguenta ver um chorinho. Saiu uma lagrimazinha, pronto. O senhor já quebra o coração todinho. Né? Não tem jeito. Como diz, tem jeito não. O povo pode ser mau, o povo é mau, mas eles começou a querer se arrepender, o coração do Senhor não aguenta. O coração do Senhor é cheio de amor. Eu sabia, por isso que eu não queria ser. Você vai ver depois, no capítulo 4 de Jonas, ele diz: eu sabia disso, por isso que eu não queria vir, Senhor. Então, Jonas não era que era um homem desobediente, não era um homem rebelde. Na verdade, Jonas era um cara que conhecia o Senhor de uma maneira singular. Era alguém que estava mergulhado e conhecia o coração de um pai. Jonas era aquele que conhecia totalmente o amor de um pai. Por isso ele diz: o Senhor não vai aguentar, eu vou pregar, esse povo vai se arrepender, e depois que eles se arrepender, eles vão chorar, e se eles chorar, se arrependidos, o Senhor vai perdoar. E se o Senhor perdoar, como diz, a taca não vem sobre eles. E eu quero ver esse povo morto. Eu não quero ver esse povo salvo. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver alguém que conhecia um pai. E aí nós vamos ver para Jesus, quando ele dá esse sinal de ficar 3 dias, você vai ver que Jesus ele entra dentro dessa vontade do Pai e ele é mergulhado nesse amor do Pai. E esse amor, então, faz com que Jesus vivesse nessa dimensão do amor. E a dimensão do amor é a única dimensão aonde nós conseguimos não ser sentenciado pela dimensão da morte. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Todos nós deveríamos morrer, mas agora, olha que interessante aqui, nós saímos do império das trevas e, e, e fomos, né? Sim, fomos tirados do império das trevas e fomos transportados, sabe para onde? Olha o que a Bíblia diz. Para o reino do Filho do amor. O reino da luz. Vou pegar aqui. Ele nos libertou. Aqui está em Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, o Filho do seu amor.
Então, Jesus estava totalmente mergulhado, Colossenses 1:13. Ele estava totalmente mergulhado nessa dimensão do amor do Pai. E esse é o ponto muito exato para essa temporada que nós estamos vivendo. Tudo o que está em você que não foi mergulhado no amor vai ser confrontado pela sepultura. Tudo o que você faz que não está justificado no amor vai ser confrontado pela morte. Tudo que você tem que não está vivendo na dimensão do amor vai ser confrontado pela morte. Então preste atenção aqui. Apóstolo, o ministério está sendo confrontado. Irmãos, o nosso ministério pode estar sendo confrontado, sabe por quê? Porque esse ministério não foi pautado na intenção do amor do Pai, mas sim pode até ter sido pautado na raiva contra o inimigo. Não é assim? Não, eu vou aqui, meu irmão, vamos começar a pregar aqui, porque nós temos raiva do diabo. Gente, só falou do diabo aqui, aí começou, os cachorros aqui, isso é obra do cão. Deixa eu só coisar aqui, botar o cão para fora. Então, tudo aquilo que não tem a motivação pautada no amor vai ser a temporada de muito ataque ou aquilo que vai ser tragado para a sepultura. Por isso, meu irmão, nessa temporada, quando nós falamos de Manassés, o Senhor me fez esquecer. Mas como chama isso? Lago do esquecimento. Por que lago do esquecimento? Porque ali é a dimensão do amor. No amor, tudo suportamos, tudo sofremos. Nós damos conta, porque no amor a gente consegue fazer com que isso seja apagado. Não apagado da nossa memória, mas apagado dessa dimensão de ira e raiva. Porque todas as vezes que nós sentimos ódio, esse pedaço da nossa alma, ele entra nessa dimensão e ela começa a receber as influências dessa dimensão. Gente, a gente sempre tem que entender que estamos vivendo em dimensões. Ou eu estou vivendo dentro de uma dimensão de shalom, ou estou vivendo na dimensão de guerra, ou estou vivendo na dimensão do amor, ou estou vivendo na dimensão da sepultura. São dimensões. Então, todas as vezes que o meu coração ele entra para dentro de uma circunstância adversa, por isso o Senhor diz: ame os seus inimigos. Por quê? Porque senão você vai ser arrancado, ou seja, a tua alma é tragada para esse lugar. E é esse lugar que vai sustentar, ativar, eu vou colocar assim, liberar a potência, ou até mesmo as revelações, as ideias, ou o alimento para a tua alma. E aí, então, nós entramos em Manassés. Manassés é o Senhor me leva a esquecer. E olha que interessante, dentro de um calendário cronológico maligno, nós vamos ver que aqueles que eram tops nos horóscopos, nós vamos ver que qual é o confronto, ou qual é a constelação que está entrando. A constelação de Escorpião, que é Hades. Então, a gente vê que essa troca de mão, essa troca de primogenitura, ela passa a cair exatamente no que precisa, né? A frutificação, aonde esse mês rege a injustiça, ou seja, no lugar da injustiça é onde nós vamos ter dupla frutificação, aonde fomos envergonhados, aonde fomos feridos, é onde o Senhor quer nos liberar vitória. Não é para que a nossa vingança tenha sabor de mel, mas é para que nós podemos servir o corpo totalmente pleno. Porém, agora entra a questão da sepultura, dos abismos de Hades, dos abismos infernais. E quem é que está ali? Manassés. E quem é Manassés? O Senhor me fez esquecer. O Senhor me fez perdoar. Qual foi as últimas palavras de Jesus? A não ser está consumado. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz.
É só quem está num pleno amor, ele tem consciência da sua missão. Paternidade e identidade sempre andaram juntos. Sem paternidade, não estamos envoltos desse amor. E sem esse amor, eu não sou pleno em quem eu devo ser, porque eu sempre estarei agindo em sentenças, em pressões, em confusões, em dimensões de tudo que você pensar. Por isso, nós precisamos entrar no amor, no amor, no amor. Essa é a temporada onde o Senhor te mergulha no amor. Não, ele agia na justiça própria, né? No amor. Isso aí. Não há mais condenação. Contra o amor, não há lei. O salário do pecado é a morte. Porém, no amor, não há mais lei. Por que não há mais lei? Não tem o que me pega, não tem o que me pune, não tem o que me julga. Porque eu já fui levado a uma dimensão maior. E essa dimensão é o amor do Pai. É quando eu sou transportado para o reino do Filho do seu amor. Amém? Amor é a dimensão. Vamos lá. O que seria o amor definido para o homem? Um sentimento aonde nós estamos totalmente alinhados com um desejo, uma ambição, um contexto pessoal. Isso daqui é o amor humano, que nós chamamos, então, de paixões. Todas as paixões são definidas por um desejo egoísta, egocêntrico, de uma realização, de uma elaboração, vamos assim, dos meus anseios, e o cumprimento disso, então, seria o alvo desse amor. Mas nada mais é do que paixão. O que seria o amor vindo do Senhor? É essa entrega para a realização da vontade de alguém. O amor do alto me leva a olhar para o outro. A paixão me leva a olhar para mim mesmo. Poderia dar outra definição, mas para mim, a definição maior de amor é serviço. A definição maior de amor para mim é serviço. Porque o serviço no amor é você fazer a vontade do outro, mesmo que essa vontade possa quebrar a tua vontade. Defino isso em Jesus. Pai, eu não quero ir, porém, não se faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Eu não quero estar lá, mas que não seja feito conforme eu quero, seja feita conforme o Senhor quer. Isso é o amor. O amor se doa, o amor morre por alguém. Por isso, ame, né, maridos, a sua esposa como Jesus amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então, a maior definição é: eu estou disposto a perder a minha vida pela vida de alguém. E isso daqui não é pela vida do outro, porque é, tem muitos que perdem pela vida do outro, mas como o próprio apóstolo Paulo, eu posso entregar o meu corpo a ser queimado pelas pessoas, mas se eu não tiver amor. Então, o amor é a dimensão do Pai. O que seria o amor? Não sei se eu estou conseguindo explicar, porque é uma palavra muito ampla e um contexto muito amplo. Eu poderia falar amor, Deus, né? É a plenitude do amor, mas, na verdade, o amor é essa manifestação do amor do Pai em nós, que nos torna tão pleno, tão cheio, tão satisfeito, tão realizado, tão, tão alinhado, que faz com que eu não busque mais os meus próprios interesses. Não busco mais os meus próprios interesses. Eu começo a buscar agora os interesses daquele que me amou. Eu passo agora sempre trabalhar para satisfazer o interesse daquele que me amou. Mesmo que esse interesse, às vezes, confrontará o meu interesse,
mas eu não vou andar mais segundo o meu interesse. Olhando para esse jeito aqui, nós vamos ver o quê? Essa é a temporada onde muitos estão frustrados, feridos, desanimados com uma obra com a obra de Deus, com o interesse de Deus. Você já parou para pensar que muitos agora começam a ser frustrados dentro do seu chamado, do seu ministério, da sua identidade, do seu casamento, ou seja, e começa a ser frustrado. Se eu estou nas paixões, eu vou ver o quê? Que isso vai levar a eu reagir segundo a minha ferida e o meu amor próprio. Não, eu tenho que me valorizar. Eu tenho que valorizar a minha vida, porque eu não posso ser desvalorizado desse jeito. Eu tenho que ter amor próprio. Mas agora, quando nós somos levados ao amor do Pai, o Pai já me amou de tal maneira que esse amor já está preenchido. Eu já fui objeto desse amor. Olha o que ele fala para Jesus: o reino do filho do seu amor. Por que ele completa com isso? Com filho do seu amor. Porque Jesus é o alvo de Deus. Jesus, ele foi o alvo. E esse alvo é: você cumpriu a missão e eu te tiro de todas as dimensões que te feriram. O amor te resgata. Jesus foi parar na sepultura por causa do alvo de Deus. Mas mesmo naquele lugar, o amor resgatou ele. Vem para cima. O amor te tira de todos os lugares de prisões e de sepultura, irmãos. Deixa eu te dizer, se permita ser amado por Deus e saia de todas as dimensões de traumas, sepulturas, morte, prisões. Se permita ser o objeto de amor. Se permita ser esse objeto. É tão forte isso que você já parou para pensar qual foi o único apóstolo que não morreu de morte matada, mas morreu de morte morrida? Não foi João? O único que não morreu de morte matada. Todos os outros, esquartejado, coisado, negociado, destroçado, perdeu a cabeça, queimado, destripado, né? São as novas palavras do português. Mas todos eles morreram terrivelmente terrível. Mas João não. Tentaram colocar numa caldeira de óleo fervente, mas João nada. João morreu de velho. Né? João, ele morreu de velhice. Por quê? Porque foi o único que conseguiu entrar na dimensão de amor pleno em Deus. É interessante quando a gente olha essa questão. A gente até já falou em referente a isso. Quando ele diz, né, o discípulo que Jesus amava. Gente, aquilo até hoje ecoa, né? O discípulo que Jesus amava. Mas Jesus amava todo mundo, gente. Mas ele se sentia tão amado por Jesus que ele se tornou o discípulo que Jesus amava. Sim, Jesus amava fulano, sim. Eu não sei se Jesus amava fulano, ciclano, beltrano. Eu sei que ele me ama de uma dimensão tremenda. Isso faz com que a gente viva essa vida. Quem está no amor tem vida, porque o Pai é a vida. Então você quer trazer vida para a tua família, você quer trazer vida para o teu casamento, você quer trazer vida para o teu chamado, você quer trazer vida para as tuas finanças. Irmão, saia da dimensão do ódio. O diabo, ele sempre vai querer plantar um ódio, uma contenda. Ele sempre vai querer plantar algo para que o teu coração saia da dimensão do filho do amor e rebaixe na dimensão da sepultura. Porque se você está, eu vou usar esse termo, elevado nessa dimensão, você está ocultado contra toda a obra da lei do pecado. Você está totalmente justificado. Você passa a ser objeto desse amor. Você passa a ser alvo desse amor. Na verdade, você não passa mais a buscar Deus, mas você passa a ser buscado por Deus. É diferente.
Lembra que o próprio Senhor Jesus diz, existe um tipo de gente que o Pai procura. Existe vários tipos de gente que estão procurando o Pai. Mas tem um tipo de gente que o Pai está procurando eles. São aqueles que vivem na dimensão da verdade. Essa é a dimensão do amor, que é o espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Esse está dentro de Jesus. Então, quando nós entramos dentro desse contexto de estarmos mergulhados dentro desse amor, ele nos faz sair de todas as dimensões de morte, de destruição, de escassez, porque agora nos tornamos invisíveis aos olhos do diabo. E o diabo não vê e não nos alcança, porém, ele precisa nos ferir para que nos tornamos visíveis de novo, para que possamos sair de dentro de Jesus. Isso daqui, queridos, é de várias maneiras. De várias maneiras, né? A gente vê cada artimanha que o diabo usa, que você fica, rapaz, não pode, né? Por exemplo, às vezes, a gente, esses tempos, viu um caso assim. Às vezes você não está ferido com ninguém. Você não tem ferida, você está servindo a igreja. E você não vai ser ferido pela igreja. Você tá de boa. Não importa o que está acontecendo, você está de boa. Aí, de repente, chega alguém e fala assim para você, mas por que os irmãos não gostam de você? Aí a pessoa, peraí, por que os irmãos não gostam de mim? Você vê a artimanha? Tipo assim, você não vai ficar ferido. Mas então tá bom. Mas por que o fulano fez? Ou seja, começa a jogar você contra os outros. E aí teu coração começa a ficar pesado. Aí você é tragado para essa dimensão. Eu vou dizer uma coisa, querido. Essa temporada, onde o Senhor está dizendo, sobe. Sobe para você desfrutar de algo. Sabe o que eu entendo espiritualmente? Esse é o tempo onde subiremos. Esse é o tempo de subir para descansar nos braços do Pai. Esse é o tempo onde somos envolvidos nesse manto de amor e vamos sair de tudo o que é frequência que nos arrasta para baixo. Somos elevados à dimensão do amor. Amém? Eu não quero, apesar que quando a gente fala de amor, parece que a gente tende a filosofar muito, né? Mas, irmãos, o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma dimensão aonde nós temos que andar. Amém? E essa dimensão nos livra da religião, de Beelzebul e de tudo isso. Mas isso fica para o próximo capítulo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Te encontro aqui na segunda-feira para a gente continuar, então, tratando desse assunto. Hein? Quero orar com você e nós vamos te conduzir a sair dessas dimensões de ódio e raiva. Eu quero que, enquanto eu vou procurar aqui, você vai começar agora a pedir perdão por todo o sentimento que você alimentou. Como que você sabe? Enquanto você estiver acordando, dormindo e passar os dias pensando em algo que aconteceu com você, você ainda está na dimensão de sepultura. O dia que você já não ligar mais para isso, isso não fazer mais parte da tua vida, essa ferida não fazer mais parte do teu dia a dia, porque você liberou o amor. Você levou para o esquecimento. Só em momentos que tocarem no assunto, você diz, rapaz, mas é mesmo, aconteceu isso comigo, né? Ou seja, o Senhor me levou a esquecer. Esse esquecer não é que vai ser apagado da minha memória, mas isso não vai me acompanhar mais no meu dia a dia. Meu dia a dia não vai ser mais definido por isso que aconteceu. Então, eu te convido agora a você estar orando ao Senhor. E nós vamos, no decorrer dessas ministrações, nós vamos fazendo uns decretos contra
a dimensão da sepultura. Amém? Então, vou colocar um fundo musical, porque não pode, senão depois o YouTube vai ficar chateado comigo, porque eu não dei os direitos autorais. Orem. Coloca aí no teu coração. Vamos lá? Vamos orar agora? Diga comigo assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero entrar na dimensão do teu amor. Peço perdão por viver fora dos propósitos e do alvo desse amor que é Jesus Cristo. E eu passo a entrar dentro de Jesus, me revestindo de Cristo Jesus, e me torno alvo também desse amor. Pai, eu peço perdão por todas as vezes que andei nos caminhos de sepultura, quando eu me alimentei da amargura e do ódio, do ressentimento e da ira, por todas as vezes que me senti injustiçado e tomei das águas dos rios de Hades. Eu tiro do meu corpo todas as águas amargas e quero, meu Pai, em nome de Jesus, estabelecer a comunhão. Pai, livra-nos das obras da sepultura.
Livra-nos, Senhor, das obras da sepultura ligada aos sentimentos, às emoções, às feridas e principalmente pela rejeição. Eu renuncio toda sepultura que foi ativado pelos seus príncipes e principados. E eu saio agora de todo o caminho que leva a essa dimensão. Eu peço perdão por ficar preso dentro das suas muralhas, das muralhas da morte. Eu renuncio e peço perdão por toda adoração que foi dada a Abaddon, por mim ou pelas minhas gerações passadas. E de altares que foram levantados e que essas memórias das ofertas colocadas nesses altares, que clamam contra a minha vida, seja agora destruída e apagada. Eu me desligo de todos os demônios ligados à sepultura e morte. Pai, eu me desligo dos espíritos familiares, por todas as vezes que eu acendi vela, ou os meus antepassados acenderam vela para as almas, para os anjos, abrindo na minha casa um portal de invocação aos espíritos dos mortos. Mas, Senhor, eu sei que não foram os espíritos de pessoas mortas que vieram. Porque a tua palavra diz que cabe ao homem uma só morte. E depois o juízo. Mas, Pai, essa foi a oportunidade de espíritos de sepultura, demônios do inferno, entrarem e fazerem conexão com a minha casa, com a minha família, com as minhas finanças, com o meu chamado, fazendo com que houvesse destruição. Agora, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie os teus anjos agora. E todos os espíritos guardiões familiares, agora, eu renuncio, me desligo de todos os vultos, de todas as obras desses espíritos. Agora, saem da minha casa, saem da minha vida. Todo espírito de confusão, destruição, enfermidade, agora, saiam da minha vida, em nome de Jesus. Pai, eu renuncio e peço perdão por todos os pactos que eu fiz, ligado aos governos das cidades, ligado, Senhor, aos assassinatos, ligado à destruição que foram dados e por toda a base legal dada pelos habitantes da cidade ou dos meus antepassados. Peço perdão por todo envolvimento com as práticas do espiritismo, por toda adoração ao kardecismo, Chico Xavier e todas as suas obras. Peço perdão por buscar consultar os mortos, fazendo com que a minha vida entrasse debaixo de uma maldição. Porque a tua palavra diz que aqueles que consultam os mortos deveriam ser mortos. Senhor, tira-me da dimensão da sepultura. Tira o meu chamado, a minha vida, da dimensão da sepultura agora.
Eu sou levado ao reino do amor. Eu sou levado ao reino e na dimensão do amor, aonde o Pai me cobre com a plenitude do seu amor. Senhor, eu me submeto à tua vontade e revisto agora a minha armadura. Essa armadura de ouro que o Senhor tem liberado para nós nessa estação. Eu revisto essa armadura e tomo as minhas armas de volta. Tudo que foi tragado pelo abismo, eu, em nome do Senhor Jesus, tomo de volta e me aproprio. Esse é um decreto divino, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos agora, pedindo o fogo do Senhor. Pedindo, Senhor, o fogo vindo sobre eles. Que haja fogo agora. Tudo que foi para a dimensão de sepultura, todos os espíritos que aparecem como vultos, tudo aquilo que foi colocado, Senhor, na vida dos teus filhos, todos os roubadores, destruidores, ligado a Abaddon, agora nós declaramos em nome de Jesus, seja repreendido, seja destruído, seja agora totalmente aprisionados, esses espíritos sejam aprisionados em nome de Jesus. Mas eu declaro, saiam dessa dimensão e vão para a dimensão do reino de Jesus Cristo, que é o alvo do amor do Pai. Sejam livres e impartidos no amor, para que haja liberação. Eu abençoo e declarando, sejam levados na dimensão do amor. Que seja uma temporada onde o Senhor cubra vocês com todo amor e graça. Isso é um decreto em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor abençoe. Sorria. Você está sendo filmado pelo Papai do Céu. Façam tudo direitinho e que o amor possa emanar de dentro de vocês. Amém? Shalom, queridos. Deus abençoe.